Fala galera, ligado aqui no Dois Toques, a casa do futebol pra gente reverberar a Copa do Brasil, jogos de ida, vitória dos mandantes. Flamengo venceu o Corinthians, o Atlético Mineiro venceu de virada ao Vasco da Gama, vitória dos mandantes, todavia vitória pelo placar mínimo, ou seja, está tudo em aberto. A gente vai analisar cada jogo e também vou dar uma cornetada na torcida do Flamengo. Que papelão! Que papelão! Aí o pessoal fala que é torcida modinha, que é torcida Nutella e tal. 45 mil pessoas ontem no Maracanã, num primeiro jogo de semifinal. Vocês abandonaram o Flamengo. Na transmissão ficou feio o negócio, cara. Um monte de buraco, um monte de lugar vazio. Olha, na hora de zoar os outros, todo mundo zoou. Eu não vi a transmissão em nenhum momento dar uma cornetada nessa nutelagem da torcida do Flamengo, hein? Que papelão. Vamos lá. Agora, papelão mesmo fez o Corinthians no primeiro tempo, né? Se portou como um time de zona de rebaixamento. Se portou como um time minúsculo. Com medo do Flamengo, ai meu Deus, vamos segurar aqui o 0x0. O Ramon Dias escalou mal demais o Corinthians. Escalou um espanhol que nunca viu bola na vida dele. A carreira desse cara, tal de Héctor, ele nunca deve ter visto uma bola. A bola que ele joga deve ser quadrada do Kiko. Sabe aquela bola quadrada do Chaves, lá do Kiko? Que malandro ruim de bola, rapaz. O tal do espanhol Héctor, ruim de bola. Nunca vi um jogador de frente pro crime, de frente pro gol. Ah, não, eu devo estar impedido, né? Eu vou aqui de sacanagem, eu vou driblar pra lá, pra cá, vou chutar de qualquer jeito. Pô, ainda bem que o Ramon Dias tirou o cara imediatamente para colocar também aquela outra draga, Yuri Alberto. Mas, olha, eu nunca vi um cidadão tão ruim de bola. O Mauro Bozelli, do Corinthians, né? Quem não se lembra do Mauro Bozelli, já velho, dava um banho de bola nesse cidadão aí. Que coisa horrorosa. E o Corinthians, que mexeu no segundo tempo para evitar uma catástrofe, porque 1x0 ficou barato no primeiro tempo, o Flamengo atropelou o Corinthians. O Flamengo atropelou o Corinthians. Era para ter vencido por 4x0 só no primeiro tempo. Ah, o Felipe Luiz é o novo Guardiola, tal. Galera, o Felipe Luiz fez o que qualquer um faria. O Carlinhos não pode atuar. O Gonzalo Plata, cá pra nós, é o Obina. Não sei se piorado ou melhorado, ainda não vi, né? Mas é uma versão moderna de Obina. Gabriel Barbosa, por todas as situações do ano de 2024, e a bolinha dele que tá desse tamanho, tem que ser titular. Vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Já joga junto com o Bruno Henrique, já joga junto, já conhece o Arrascaeta, o De La Cruz é o intruso ali, mas tem o Gerson. Ou você vai fazer o quê? Você tem que repetir o time que está acostumado a jogar junto. Afinal de contas, o Flamengo jogou como Flamengo e o Corinthians jogou como um time de Z4. Não jogou como o Corinthians que eu esperava ver. Tanto que ontem eu falei assim, não, o Corinthians para mim é favorito. O momento do Corinthians é melhor. Mas o Ramon Dias escalou muito mal o Corinthians e não perdeu de tanto, porque o Flamengo foi muito incompetente e o Hugo, goleiro do Corinthians, fez uma partidaça. Depois o Ramon Dias mudou, né? Falou assim, não tem como, a gente vai tomar uma goleada aqui, né? Então ele fez 3 alterações, botou um venezuelano horroroso lá também, que não serviu de muita coisa, mas deixou o Corinthians menos vulnerável. O Flamengo continuou massacrando, continuou amassando, mas o Corinthians, através do Romero, o esforço do Romero, cara, é aquilo. Muitas vezes eu acredito nisso, né? Que o sucesso nem sempre é dos brilhantes, inteligentíssimos crânios, é da galera esforçada, cara. Você precisa perseverar, tu tem que acordar cedo para fazer trabalho e tal, não pode desistir, cara. O Romero é a comprovação de que você não precisa ter tanto talento para às vezes dar certo, porque o cara é só na raça, é na perseverança, é trombando dali de cá tal, e quase fez 2 gols. Um na trave, o outro, o Léo Pereira, tirou em cima da linha. O Corinthians, pasmem vocês, poderia ter voltado com o resultado até muito melhor do Maracanã. O Flamengo foi muito ineficiente nas finalizações,
mas pelo menos mostrou uma cara de Flamengo, né? Um time que é ofensivo, um time que joga para vencer, deixou espaços para o Corinthians, deixou. Mas o Corinthians a gente já sabe que é um time que tem muitas dificuldades técnicas, né? É um time de muitas deficiências técnicas. E o Flamengo é um time de muitas qualidades. Então, realmente, fez valer a competência técnica do Flamengo, mas o 1-0 ele dá margem para o time inferior conseguir, na força da sua torcida, na garra, na raça, ele dá margem para o time inferior conseguir uma virada. E eu falo para vocês, acho que vai dar Corinthians. Já tinha falado isso, né, no jogo de ontem, que eu achava que o Corinthians era até, falei a palavra, mais próximo da vitória do que o Flamengo, pelo momento, mas o Flamengo virou a chave rapidamente com o Felipe Luiz, jogou um futebol muito ofensivo, deixando muitos espaços. O Corinthians não soube aproveitar. Mas o 1-0 para a bolinha que jogou o Corinthians é para comemorar, porque você chega na Neoquímica Arena vivo. E para o Corinthians chegar vivo diante do Flamengo na Neoquímica Arena vai ser bom, porque pelo menos uma vitória simples leva para os pênaltis e o goleiro do Corinthians é muito mais goleiro do que o do Flamengo em termos de penalidades, né? Já demonstrou isso aí em várias disputas esse ano. O Flamengo deu mole, poderia ter matado o jogo, poderia ter goleado o Corinthians. Venceu pelo placar mínimo, é um placar perigoso, mas contra o Peñarol a gente viu. O Flamengo perdeu no Maracanã. Aí era quase impossível para a bolinha que vinha jogando. O Flamengo venceu o Corinthians. Você leva uma vantagem, a vantagem é pequena, mas é uma vantagem. O Corinthians vai ter que vencer. O resultado do Flamengo entra classificado. Então tem uma diferença aí do Flamengo da Libertadores. O Flamengo já entrou eliminado. Então dessa vez o Flamengo entra classificado e o Corinthians é que vai ter que sair para o jogo, o Corinthians é que vai ter que vencer, tá? Agora eu vou dar uma cornetada, né? A torcida do Flamengo, ela é conhecida por sempre, pelo menos na maioria das vezes, lotar o Maracanã, fazer uma festa no Maracanã. Tem número de sócio-torcedor suficiente para lotar Maracanã. E tem torcedores que compram os ingressos caríssimos, tá? Mas compram os ingressos. O que aconteceu ontem é uma demonstração de que tem muita nutelagem também nessa torcida do Flamengo aí. Tem muito modinha. Deixar buracos. Estádio quase vazio no início do jogo. O jogo começou 9h30. Então, olha, bola foraça da torcida do Flamengo. 45 mil ingressos. 47 foi divulgado no final. Um estádio que cabe mais, bem mais do que isso. Então, olha, nutelagem aí, hein? Vamos dar uma cornetadinha na torcida do Flamengo também. Porque quando é de outros times, a gente dá uma cornetada, corneta bonito. A torcida do Flamengo não compareceu no número normal, média bem abaixo aí do que o Flamengo tem na temporada. Um jogo importantíssimo, né? Um jogo importantíssimo no campeonato que o Flamengo tem reais chances de título. Bom, pelo menos o Flamengo foi lá e venceu, mas deixou o Corinthians mais vivo do que nunca para o jogo de volta em São Paulo, ainda sem data definida. A CBF falou que vai ser dia 20, mas não tem data definida não. Vamos lá, Galo e Vasco. Também queimei minha língua, falei que o Vasco ia levar um empatezinho aí para o Rio de Janeiro. O Vasco começou bem, né? Felipe Coutinho, belíssimo gol do Felipe Coutinho, cada vez mais Felipe Coutinho. A gente quer ver isso. Quer ver um Felipe Coutinho cada vez mais ele, né? E não mais próximo da aposentadoria. Sentiu o ritmo intenso, não está acostumado, isso aí o vascaíno vai ter que se acostumar com esse novo Felipe Coutinho, que não é o Felipe Coutinho que saiu do Vasco, não é o Coutinho da Europa, é o Coutinho das Arábias. Não tem jeito, chega na umidade, Felipe Coutinho sentiu, mas deixou a sua marca e mostrou que pode ser decisivo nessa eliminatória aí, nessa semifinal. Mas aí o Vasco também contou muito com a sorte, né? Poderia ter tomado mais gols. Tomou só dois, voltou vivo para São Januário. Essa é que é a grande verdade. Talvez o jogo Vasco e Galo seja muito mais equilibrado do que Corinthians e Flamengo. Muito mais equilibrado. O Atlético Mineiro ele tem peças mais decisivas, a exemplo do Guilherme Arana, que fez um golaço, a exemplo do Paulinho, que fez um belo gol, a exemplo do Hulk, que participa das jogadas do gol, do Gustavo Scarpa, que se movimenta bastante, não é aquele Scarpa do Palmeiras, mas ainda assim é um bom jogador. Tem muitas peças decisivas. E isso pode pesar no jogo de São Januário, em que o Vasco vai ter que vencer. Normalmente o Vasco gosta do jogo em que ele espera para poder dar o bote.
mas já mostrou na Copa do Brasil que está acostumado também a viradas, né? A torcida canta que o Vasco é o time da virada, tomou a virada ontem, né? Tá aí, é o time da virada, né? Tomou a virada, mas também tem virado partidas importantes. Contra o Atlético Paranaense foi em seguida, né? No Brasileirão e na Copa do Brasil com o golzinho no final. Então esse time do Vasco é um time muito parecido com o do Corinthians na resiliência. É um time que sabe sofrer, é um time que não desiste, é um time que batalha o tempo inteiro. E essa vontade de buscar o resultado acaba encurtando uma distância técnica para o adversário, que às vezes é muito melhor. Vasco e Flamengo, Campeonato Brasileiro. O Flamengo é muito melhor. Só que o Vasco, exatamente por nunca desistir, foi lá e empatou o jogo. O jogo foi 1-1. Contra o Atlético Mineiro, o Vasco poderia ter tomado mais gols, mas também teve oportunidades para empatar, né? Não podemos ser injustos aqui, que o Vasco teve oportunidades para empatar. Todavia, fica a nota triste aí para o Atlético Mineiro, que poderia ter vencido por muito mais. O Léo Jardim é um excelente goleiro, mas a pontaria dos jogadores do Atlético Mineiro não estava legal ontem, não. Mas o Galo leva uma vantagem. O Galo também, nessa temporada, está acostumado com vantagens curtas, né? O Galo venceu por pouco São Lourenço, o Galo conseguiu reverter uma vantagem para o Fluminense vencendo por 2-0. Mas o Galo está acostumado a essas vantagens curtinhas. Contra o São Paulo também 1-0, conseguiu levar um empate. Então a história do Galo tem sido essa na Copa do Brasil, né? Vamos ver como é que vai ser em São Januário. Os dois confrontos totalmente abertos em São Januário. Panelão, né? Panela de pressão total. Meu palpite final. Rapaz, eu tava apostando o Vasco empatando esse jogo contra o Galo. Como ele perdeu, a final vai ser Atlético Mineiro e Corinthians. Acho que o Flamengo do Felipe Luiz não vai resistir ao Corinthians na Neoquímica Arena e o Galo vai segurar ali a vantagem. Mas acho o Vasco tá muito vivo, assim como o Corinthians está muito vivo. Vejo um confronto mais equilibrado, Vasco e Atlético Mineiro, do que Corinthians e Flamengo. Um Flamengo que está muito no oba-oba também pela questão do Felipe Luiz, mas venceu de pouco. E na Neoquímica Arena, não estou vendo o Flamengo favorito diante do Corinthians, não. Vamos aguardar, né? Esse é o meu palpite. E vocês? Qual é a final de vocês da Copa do Brasil? Eu fico por aqui. Um abraço grande. Até a próxima edição do nosso canal Dois Toques, a Casa do Futebol.